Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós vamos estar dando início ao nosso estudo bíblico, a nossa escola bíblica. A nossa escola bíblica ela vai acontecer todas as quintas-feiras no canal do YouTube da Igreja Metodista. Então, toda quinta você fica atento que nós vamos estar lançando a transmissão da nossa aula bíblica. Nós vamos dar continuidade àqueles estudos bíblicos que nós estávamos conversando nas quintas-feiras, com respeito a corpo, alma e espírito. É um estudo bíblico direcionado da nossa região e nós queremos compartilhar com os irmãos e irmãs, para ser mais exato, da 4ª região eclesiástica. Bom, primeira coisa, você vai estar fazendo uma inscrição. Você que deseja fazer parte, você que deseja aprender um pouco mais da Bíblia, se tratando desse curso que iremos passar para vocês, você vai estar fazendo a sua inscrição. Me procura para você estar fazendo a sua inscrição. Nós vamos estar, no final do curso, nós vamos estar transmitindo para os irmãos e irmãs um certificado com o seu nome, a respeito do estudo que você participou. Nós vamos ter algumas tarefas que o pastor vai estar distribuindo para vocês, para ter a certeza que vocês estão acompanhando e também para ver o retorno, o feedback, saber como está sendo o curso para vocês. Então, nós vamos estar liberando para vocês esse curso toda quinta-feira. Nós teremos a entrega do diploma. Além da entrega do diploma, o pastor vai estar fazendo no final do curso um culto de celebração, abençoando a sua vida. É isso aí. Este é o curso que nós vamos estar participando. Glória a Deus. Então, irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós comentamos nas últimas aulas. Nós temos 3 formas de caminhar. Caminhar na alma, nas nossas emoções, nas nossas frustrações, caminhar nas nossas depressões, caminhar na carne, ou seja, caminhar segundo as vontades do pecado, segundo a corrupção, segundo a concupiscências da carne, os desejos da carne, ou andamos no Espírito. Então, quando nós falamos de um cristão, nós falamos de andar no Espírito, caminhar na revelação do Senhor. E como vamos caminhar na revelação do Senhor? Quais são as condições para se obter a revelação de Deus? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 46, diz o seguinte: Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Ou seja, a revelação é algo que vem manifestado em nossa vida, que estava, vamos dizer assim, oculto, algo que estava oculto, aquilo que estava escondido vem à tona para que todos possam ver. Ou seja, se a revelação ela é para você ver, se ela é para sua família, para que a sua família veja. Mas o que significa isto? Revelação significa que o primeiro ponto que nós precisamos entender, que a revelação ela passa a conhecer a palavra de Deus. O primeiro princípio que nós temos que ter para obter a revelação é conhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos entender, conhecer a palavra de Deus para que nós possamos receber a revelação. Então, evidentemente, o mero conhecimento mental não significa que ali eu vou ter a revelação. Eu posso ler as Escrituras, eu posso conhecer as Escrituras, mas se eu não tiver o Espírito de Deus caminhando comigo para trazer a revelação, isso serão só palavras. Mas como nós lemos a Bíblia com o autor falando conosco, nós obtemos a revelação. E a revelação ela vem através da palavra de Deus. Então, o que nós temos é só um conhecimento mental, talvez lendo sem a palavra revelada. Mas não é só esse conhecimento mental. Nós precisamos ter o quê? Profundidade. Conhecimento mental não muda a vida de ninguém. Homens, mulheres foram transformados através da revelação do Senhor.
da revelação da palavra de Deus. Então, antes do conhecimento espiritual, sim, nós temos o conhecimento natural, mas através do conhecimento natural que nós vamos ter profundidade no conhecimento espiritual. Então, como podemos ter revelação no Espírito de algo que nós não conhecemos com a mente? Talvez você se pergunte isso. Antes de recebermos a revelação, precisamos alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. Porque se nós não alimentar a nossa mente com a palavra de Deus, nós não vamos conseguir colocar em prática aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. O conhecimento de Deus, a maturidade de Deus virá quando nós tivermos o que? Exercitando o nosso espírito. E como eu vou exercitar o meu espírito? Me alimentando da palavra do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, trata-se de ter olhos para ver. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, nós podemos tomar um exemplo de um baú. Se você tivesse um baú, se quiséssemos ver o que está dentro deste baú, a primeira coisa que precisamos fazer é abrir esse baú e depois retirar de lá de dentro para que pudéssemos ver. Saber o que há na palavra de Deus passa pelo mesmo sentido. Ou seja, podemos dizer que conhecemos, que vamos abrir o baú, mas se nós não pudéssemos ver, não iria adiantar. Não iria adiantar de nada se nós não pudéssemos abrir o baú, pois estaríamos cegos. Então o mesmo acontece conosco. Não basta somente abrir a Bíblia, nós precisamos pedir ao Senhor que por nossos olhos possamos enxergar as revelações. E a revelação de Deus, o homem natural, ou seja, você mesmo, nosso homem natural, a nossa carne, ela não consegue discernir. O homem que é curado de um câncer que estava em fase terminal, o homem que é ressuscitado mesmo depois de morto, a ciência não explica. Mas as coisas espirituais sim, os olhos naturais explicam o quê? Que é loucura sim para o mundo. Mas para quem está na palavra de Deus, isso é o quê? Isso é vida. Então nós precisamos ter os olhos para ver. Se ainda eu não fui regenerado, eu não vou ter condições de receber a revelação do Senhor. Aquele que não nasceu de novo é cego para Deus e não pode discernir as coisas do Espírito. Esse é o segundo ponto. E no terceiro ponto nós vamos abordar sobre receber iluminação. Se no primeiro ponto nós falamos do conhecer a palavra de Deus, no segundo nós falamos ter olhos para ver, agora nós falamos de receber a iluminação. Ou seja, suponhamos que já abrimos o baú, possuímos condições de enxergar, mas não há luz para enxergar. Ainda assim não conseguimos enxergar coisa alguma. Por quê? O deixar de ser cego não é uma questão de novo nascimento, mas ter luz aponta para a experiência do batismo. John Wesley defendia isso como a segunda graça. Ou seja, a primeira graça é de receber Jesus no coração, o conhecer a palavra, receber ao Senhor. E para John Wesley, a segunda graça é quando você é batizado no Espírito Santo. Ali você vai possuir a revelação. Ele diz que a pessoa que não tem o batismo no Espírito Santo, ela consegue até louvar, mas ainda não consegue adorar a Deus. Pode até que ela consegue ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, mas ainda não tem revelação. E quando nós falamos de receber a iluminação, significa que nós abrimos o baú e conseguimos enxergar o que está dentro do baú com a iluminação que foi traga sobre nossas vidas.
Então, é receber o batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo é usado como nascedouro. É como se brotasse a vida dentro de nós. Efésios, capítulo de número 5, versículos 18 a 21, diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, ó Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em nome de Jesus. Mas o que essa palavra de fato diz? Ter revelação não é ver algo que ninguém nunca viu, não é isso. Ter revelação é, pelo contrário, é ver o que as pessoas estão vendo, mas é ser iluminado pela luz do Espírito Santo. É como se você lesse a Bíblia e as letras saltassem sobre os seus olhos. É como se aquela verdade trouxesse um divisor de águas dentro de você, trazendo uma transformação na sua vida. A revelação, ela gera vida. Então, ter revelação do Senhor sobre esta verdade, nós precisamos de ter revelação do Senhor, nós precisamos caminhar na revelação do Senhor. Nós até temos o conhecimento, mas esse conhecimento natural, ele não é capaz de trazer esse discernimento sobrenatural em nossas vidas. Por isso, nós precisamos caminhar entendendo que Deus está conosco. E por último, nós precisamos ter os olhos abertos. Na primeira, conhecer a palavra de Deus. Segundo, ter olhos para ver, receber a iluminação. Agora, ter os olhos abertos. Suponhamos que o baú esteja aberto, temos os olhos para ver, chegou a luz, mas se os nossos olhos não estiverem abertos, nós não enxergaremos a revelação do Senhor. E o que é ter os olhos abertos na palavra de Deus? Não podemos ver algo que está oculto de olhos fechados. Na Bíblia, os olhos representam o nosso coração. Você pode ver isso em Mateus capítulo 13, do versículo 14 ao 16. Ter os olhos fechados é como ter o coração fechado. Muitos de nós estamos fechados para aprender com certos irmãos e irmãs. Então nós precisamos entender que essa postura não nos vai trazer a revelação do Senhor, porque a revelação do Senhor, ela passa talvez num sonho, ela passa também numa mensagem, no louvor, ela passa numa leitura da palavra de Deus, mas também ela passa num aconselhamento, em uma ligação, em uma roda de conversa, numa célula, num encontro do ministério. A revelação, ela passa pelas pessoas. E se nós intitularmos aquelas pessoas que vão falar conosco, não é assim. As coisas no reino de Deus não funcionam dessa maneira. Então nós precisamos ter os olhos abertos para entender o que passa no coração de Deus, para nós recebermos a revelação do Senhor. Devemos ser muito cuidadosos com o nosso coração, pois é no nosso coração que vamos enxergar, é no nosso coração que vamos enxergar a revelação do Senhor. E como eu disse, Mateus capítulo 13, do versículo 14 a 16, diz o seguinte: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvirei com os ouvidos, de nenhum modo entendereis, verei com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, nessa palavra, nessa
explicação de parábola que o Senhor trouxe, Ele diz o seguinte, que o nosso coração são os nossos olhos. Então é no nosso coração que vamos entender a palavra de Deus. Se os nossos olhos estiverem fechados, o nosso coração vai estar endurecido, é o que diz a palavra do Senhor. Em Apocalipse 3, versículo 20, o Senhor diz ao povo de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. E ele bate, e esta palavra foi dita para crentes e não incrédulos, ou seja, eles estavam com o coração fechado, e o Senhor dizia que queria entrar, mas eles precisavam estar com o coração aberto. Estar com o coração aberto é estar com os olhos abertos para a palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra. Nós temos os olhos, a luz chegou sobre nossas vidas, e agora é preciso ter os olhos abertos para a revelação do Senhor. Então, que possamos entender a revelação que Deus tem para as nossas vidas. Essa é a condição para entendermos a revelação do Senhor. E na semana que vem nós vamos falar sobre características de uma revelação, porque a revelação de Deus, ela gera vida em nosso coração. Feche os seus olhos, vamos estar orando. Pai, que a revelação do Senhor esteja sobre nossas vidas, que a revelação do Senhor esteja sobre nossas casas. Pai, não nos deixe permanecer com os corações fechados, não nos deixe permanecer, ó Pai, com os olhos impedidos para enxergarmos a Tua glória. O que nós queremos é caminhar na revelação do Senhor, e por isso depositamos, por isso colocamos o nosso coração diante de Ti. Que haja a revelação, que haja a profecia em nossos corações, ó Pai, para que possamos nos alimentar da revelação e caminhar na revelação do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, paz do Senhor. Esse é o estudo bíblico dessa semana.